Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de um probleminha que se chama adaptadores DVI, adaptadores VGA e adaptadores HDMI, DP-Port, tudo isso que aparece por aí. Dá muita dor de cabeça, a gente compra um monitor e não liga e falta o cabo, e às vezes você tem um monitor parado lá, aquele CRT grandão, ou você tem um Chromecast que é legal, uma TV que está parada, ou você achou um monitor pela metade do preço e ele só tem a conexão VGA, que ainda existe. Então a gente vai bater um pouquinho de papo sobre isso. O primeiro que a gente vai pegar é o que eu acho mais difícil, porque ele tem vários formatos e além dos vários formatos que ele tem vários modelos, tá? Eu vou colocar aqui no canto da tela, reduzindo a minha imagem para não atrapalhar aqui o nosso entendimento. A gente tem os conectores DVI. Conectores DVI, professor? Sim, nós temos formatos diferentes. O primeiro formato que a gente tem aqui é o DVI-I, ou seja, Single Link. Esse DVI ele é um formato integrado, o I é de Integrate. Por quê? Ele consegue mandar tanto sinal digital quanto sinal analógico. Tá? Esse é um formato de conector mais antigo, que era usado nas placas de vídeo lá em 2009, 2010. Tá? Então a gente vai ter esse formato DVI-I. O segundo formato que a gente tem é um DVI-I, também que usa sinal analógico e digital, tá? Ele usa sinal analógico e digital, e -I Dual Link. O que é Dual Link? Observe que ele tem todos os 24 pinos, ele não tem essa falha de pino. Então esse monitor consegue ir em resoluções e frequências maiores, ele consegue trabalhar 1980p usando 144 Hz. Já esse outro, que não tem todos os links, ele só consegue 1180p a 60 Hz. Ou ele consegue a 60 Hz chegar a 2500 de resolução no Dual Link. Então a gente tem 2560, tá? Contra o 1080p. Então a gente tem aqui os dois conectores DVI-I, ou seja, DVI Integrate Single Link, que trabalha apenas em 1920 por 1080p, o Full HD, em 60 Hz, e com 24 pinos, que é o Dual Link. O Dual Link seria o dobro da banda, né? O dobro da banda, que consegue trabalhar em 1920 a 1080 com 144 Hz, ou consegue trabalhar em 2500 a 60 Hz. Então a gente consegue resolução maiores. E o DVI-I de Integrate é justamente trabalhar tanto com sinal analógico e digital. Esses 4 pontinhos que a gente tem aqui, ó, eles servem para indicar para a placa que vai ser um sinal analógico. Tá? Então toda vez que a placa receber esses 4 pinos, indica que ela tem um cabo que possibilita a transmissão analógica. Agora a gente tem o DVI-D, que é o sinal de digital, né? Conector DVI digital, o D de digital. Ele tem apenas o traço, observe que ele não tem os 4 pontinhos para indicar com a placa que possibilita a transmissão de sinal analógico, então vai ser apenas sinal digital, e ele vai fazer a transferência de sinal digital com uma única banda, que dá uma resolução menor, e com dual band, que possibilita uma resolução maior. E a gente tem o DVI-A, que é somente sinal analógico. Seria o cabo de transmissão analógico. Observe que ele tem menos do que o DVI. Tá? Ele seria o cabo DVI para trabalhar com sinal analógico. Mas para que eu posso precisar de cabo DVI para analógico? Eu não estou entendendo. Vamos pensar o seguinte. Se você precisar de usar em um monitor desse, ele vai ser VGA. Às vezes você tem um monitor desse que está funcionando, está ali tranquilo, e ele só tem o quê? Padrão VGA. Ele não vai ter padrão DVI. Então você vai precisar, às vezes, de um cabo VGA. Vou mostrar aqui para vocês na câmera. Cabo VGA. Contrapartida, cabo DVI. Confere? Só que o que a gente está olhando aqui? Ó? Cabo VGA. Cabo DVI. Não encaixa. Tá? Então,
um monitor desse, se a gente quiser aproveitar, a gente vai precisar de um cabo VGA. Mas aí a gente vai entrar, ou um monitor, aproveitando já que eu mostrei o monitor, peguei a primeira oferta que apareceu aqui, ou um monitor novo que está pela metade do preço, com uma resolução bacana. A gente também vai precisar de um cabo VGA. Nesse caso, esse monitor de 15.4, ele estava num preço bom, ele estava quase R$100 mais barato que um outro que tinha HDMI. A imagem dele é pior, você perde quando você converte para VGA, mas ele está um bom preço. Às vezes o orçamento não está dando, você vai comprar um monitor ali e tem o VGA, e o que você vai fazer? Você vai precisar de usar um conversor, um adaptador, o cabo correto. Então, nessa bagunça de cabos, de adaptadores, a gente tem que tentar ali entender o mínimo dessas conexões. E uma coisa que a gente primeiro tem que aprender é o seguinte: eu tenho no conector DVI-D, que é o digital, eu tenho dois cabos. Eu tenho o cabo Single Link e o Dual Link. O Dual Link possibilita eu colocar monitores com até 2500 de resolução. Se eu comprar um monitor que na especificação dele está escrito que ele suporta 3000 pontos lá de resolução, e eu colocar um cabo Single Link, eu nunca vou passar de 1980. Porque o cabo não tem capacidade de transferência de dados digital. Digital é 0 e 1, pessoal. É bits. Tá? Então, toda vez que eu falo em DVI-D, eu estou falando em transferir apenas bits e nada de ondas analógicas serem interpretadas. E o cabo DVI acabou virando uma confusão aqui, né? Porque a gente tem 3 modelos de cabo. A gente tem o cabo integrado, que funciona digital e analógico. A gente tem o cabo digital, que é esse que está na tela. E tem o cabo analógico. Interessante, né? Mas por que tem esse monte de cabo? Vou dar um outro exemplo aqui na câmera, antes da gente finalizar esse item, que é o seguinte. Eu tenho aqui uma placa de vídeo. Ela é uma GTS 250, tá? Ela tá morta, já morreu há muito tempo. Eu usei essa placa, ela é de 2009. E essa placa de vídeo, essa GTS 250, ela tem um conector nativo na placa. Ela tem um conector nativo na placa. Vou aproximar dela. Ela tem um DVI e de integrate, porque para ver que tem a cruzetinha e tem os traços, vou tentar botar na visão melhor. Ela tem 2 conectores DVI e de integrates. Ele trabalha tanto com sinal analógico quanto digital e dual link, tá? Então essa placa, pelo conector, ela conseguiria mandar dados para formar uma resolução de 2500. Tá? O conector possibilita chegar até 2500 pontos de resolução e 60 Hz ou 1920 80p, o Full HD, com 144 Hz. Agora, se essa placa realmente vai conseguir mandar isso, eu não teria que olhar a especificação da GTS 250. Mas esse conector possibilita trabalhar nessa frequência máxima. E ela tem 2 conectores DVI, Dual Link, DVI I, entendeu? Aí o que acontece com essa placa? Eu preciso ligar essa placa no monitor VGA. O que eu faço? Como eu ligo essa placa, ela está funcionando até recentemente. Se eu tiver um GTS 250 que ainda funciona, ou uma placa que tem esse conector no monitor VGA. Uma das soluções que a gente possui é um conversor. Sim, um conversor de transformar esse sinal de DVI num sinal VGA. Mas espera aí, professor, você está falando que você vai jogar esse sinal DVI no sinal VGA? Sim, eu posso usar um cabo, não é nem um conversor, apenas um adaptador. Eu posso usar um cabo analógico, ele vai indicar que tem transmissão analógica, vai pegar o sinal analógico, essa placa gera, porque quando entrar esses outros 4 pinos que tem nesse traço aqui, ó, ela tem 4 pinos extra. Esses 4 pinos em volta dessa linha vai informar que é um sinal analógico e ela vai tirar no meu monitor o sinal VGA. Tá? Ela vai fazer a transmissão analógica nesse cabo. Porque esse cabo que eu peguei aqui, ele é um DVI-A. Ó. Ele vai encaixar perfeitamente nessa placa. Tá? Ele vai encaixar perfeitamente nessa placa.
os 4 pinos que ele tem ali, o que eles vão fazer? Vão informar para a placa que se trata de uma transmissão analógica. Esses 4 pinos vão informar para a placa que se trata de uma transmissão analógica. Estão vendo? Tem 4 pinos em volta do tracinho, que é o DVI-I. Só que esse aqui não é um DVI, ele é um DVI-A. Ó. Pode ver que ele não tem todos os pinos desse lado, ele é só para transmissão analógica. Então, como esse cabo ele trabalha só com transmissão analógica, ele do outro lado ele já tem um VGA. Então, se eu quisesse botar um monitor CRT nessa placa que tem o conector Integrate, era mais fácil. Era simplesmente eu pegar um cabo que joga DVI-A, sinal analógico, para o VGA e já resolveria o meu problema. Já ligaria meu monitor CRT, eu ligaria o monitor VGA mais atualizado. Eu tenho um outro aqui, esse daqui já é melhor, é um adaptador. É o mais correto, a gente vai usar toda a capacidade de banda. Ele é um adaptador DVI e Integrate. Vou tentar melhorar o foco dele aqui pra gente. Aproximando da câmera e... Aí, ó. Ali. Ó, ele tem o traço, os 4 pontos e os 24 pinos. Então esse aqui é um DVI Integrate. E observe o seguinte, ó. Ele encaixa na minha placa perfeitamente. E tira o sinal VGA do outro lado. Eu vou usar toda a capacidade transferente de banda. Quando esses 4 pinos forem preenchidos para aqueles 4 pinos, ele vai tirar o sinal VGA. E eu vou poder pegar um cabo simples, que é um cabo que tem VGA nas duas pontas. Acabei me enrolando aqui um pouco com o cabo, mas eu peguei aqui. Um cabo que é VGA, conecta no adaptador. E do outra ponta desse cabo eu tenho VGA, que vai no meu monitor, o CRT ou no meu monitor novo. Então essa placa aqui, de certa forma, eu resolvi com um simples adaptador. Isso não é um conversor, não tem uma placa de circuito fazendo a conversão, apenas a linguagem de pinos, que vai retirar o sinal VGA dessa placa, que vai ser informado por esses pininhos. Por que eu estou questionando isso? Eu já vi muita gente vir aqui no conector DVI-I, que tem os 4 pinos. Eu já vi vídeo de gringo fazendo isso e já vi alguns posts colocando a foto. E corta os 4 pinos. Quando você corta os 4 pinos, você transformou esse conector num conector DVI-D, digital. Aí eu te pergunto, sinal digital é 0 e 1, sinal analógico é em ondas. Quando eu cortar e transformar esse sinal digital, essa placa de vídeo, por exemplo, não vai detectar os 4 pinos, se fosse nessa placa. Então ela vai mandar sinal digital. O sinal do VGA, Video Graphic Analog, ele não vai entender digital. Ele está para sinal analógico. Então quando você cortar o pino, esse adaptador vai encaixar. Você vem cá, corta o pino do adaptador e encaixa. Mas ele vai perder completamente sua função, porque ele não tem um chip de conversão. Tá? Aí eu vou dar um exemplo de uma placa uma placa de vídeo mais nova. Eu tenho aqui a 1050, tá? A GTX. A 1050, o nome dela correto é GTX 1050 OC, tá? Com GDDR5. Plaquinha muito boa. Essa aqui tá morta, eu usei ela durante uns 3 anos, 4 anos. Depois que acabou a garantia dela, ela acabou dando artefato no chipset e o chipset dela tá com problema, entendeu? Então o chipset dela tá com problema e ela não tá funcionando. Depois eu vou tentar ver se eu consigo ressuscitar um chipset, tentar achar uma outra desse modelo queimado para tentar trocar o chipset dela. Para ver se ressuscita. Mas ela vai servir aqui para a nossa explicação. Observe que essa placa ela tem um conector DVI-D. Não é um DVI Integrate, é um DVI digital. Ah, tá até aqui escrito, ó, DVI-D na placa. Ó. Tá, aproximar e deixar focar aí. Ali, ó. DVI-D, que é de digital. Qual é a principal diferença desse conector? Observe que ele não tem os 4 furinhos para indicar que é analógico. Como é uma placa mais nova, ela tem a conexão DVI, HDMI e DisplayPort. Tá? Ali, ó. As 3 conexões dela.
DVI, D de digital, ó, não tem os 4 furinhos, HDMI e DisplayPort. Então, como ela tem uma conexão DVI D de digital, se eu simplesmente pegar um adaptador de DVI e de integrate para VGA, ele nem vai encaixar. Primeiro, que essa placa, para ela ser digital, ele não encaixa lá, fica suspensa lá. Ele não vai, por quê? Essa placa é digital, ela não tem os 4 pinos para informar a placa que é um sinal analógico. Então ele nem encaixa. Se você vir cá e cortar, esse circuito não tem a função de converter para o digital. Para isso daqui ter funcionalidade, esse DVI ir direto para o VGA, a placa de vídeo tem que fazer essa função de processamento, ó, que é o caso dessa daqui, que o conector já indica, ó, que ele vai receber esses 4 furos que ela vai conseguir trabalhar com digital. Nesse caso, a placa de vídeo já vai mandar o sinal digital para cá, perdão, analógico. Quando ela pegar os 4 pinos extras que tem aqui, identificar que é um sinal analógico, ela vai mandar. Nesse caso aqui dessa placa mais nova, que é o padrão das placas atuais, esse DVI-D, que é puramente digital, e observe que é um dual link que está aqui, a gente tem os 4 pinos, os 24 pinos, ó, ele não encaixa, ele encaixa só um lado, ó lá, ele não desce, ó. Ele não desce. Por quê? Não é comparável. E ele, mesmo que eu serre os pinos, igual eu já vi algumas pessoas fazendo na internet, ele não vai fazer essa conversão. Você precisa que a placa de vídeo seja preparada para isso. E o conector já me indica, é só digital, é um DVI-D. Aí, se eu pegar aqui agora um conector DVI, ó, esse aqui é um conector DVI digital, ó lá, só tem um traço, não tem os 4 pinos, e single link. Ele não tem todos os 24. Então ele só consegue me dar Full HD a 60 Hz. Ele não consegue me dar Full HD 144 Hz nem 2500 pontos. Então esse cabo vai me limitar a minha resolução. Mas se eu tenho um monitor que é Full HD, que é 1920 por 1080p, e eu vou trabalhar 60 Hz nele, tudo ok, tá? Alguns outros adaptadores que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu tenho um outro adaptador DVI Single Link, né? Não tem todos os pinos, falta os do meio, para HDMI. Nessa conversão aqui, é tranquilo, só não vai vir áudio para o HDMI. Por quê? O DVI é só sinal de vídeo e o HDMI é áudio e vídeo. Então essa conversão vai funcionar, vou estar limitado aqui ao single link aqui do DVI, porque a placa vai estar gerando um sinal, ó, quando eu pegar a placa aqui e fazer essa conexão, ela vai estar gerando um sinal digital e o HDMI é digital, o monitor vai trabalhar com esse sinal perfeitamente, sem problema nenhum. Tá? Então não tem nenhum problema. Da mesma forma, se eu pegar a placa antiga, vai funcionar. Por quê? Esse conector aqui não tem os 4 pinos que indica para a placa de vídeo que é para gerar sinal, fazer a conversão analógica. Porque na prática a placa de vídeo gera um sinal digital. O que ela faz é quando tem os 4 pininhos aqui e eles encaixam ali, ela faz a conversão para analógico. Como esse adaptador não tem, a placa de vídeo vai mandar sinal digital, porque os 4 pininhos não vão ser encaixados. Então só a linha traçada vai mandar um sinal digital e vai funcionar normalmente também. Tá? Sem nenhum problema. Então agora que a gente já passou pelos pinos do DVI, todos eles, a gente já viu que o meu cabo que eu tenho aqui vai me dar uma limitação de resolução no cabo, mesmo que eu tenha um monitor que dê uma resolução muito grande, eu vou ter uma limitação de resolução no cabo. A gente vai agora para a questão do HDMI. O que acontece no HDMI? Eu vi ali que eu posso transformar esse DVI D de digital com um simples adaptador em HDMI. Observe que o adaptador é o padrão single link, ó. Ele é single link. Eu não vou passar, como eu botei esse adaptador aqui, mesmo da placa sendo dual link, eu não vou conseguir passar da resolução de 1080p do Full HD a 60 Hz. Não vou conseguir botar 144 Hz mesmo com a placa, porque o adaptador está me limitando. Eu teria que ter um adaptador que me possibilitasse. Aqui, ó. Eu teria que ter um adaptador assim, ó, dual link, igual esse daqui.
Aí ele conseguiria, só que esse aqui é para modelo DVI-I, não é DVI-D. Eu teria que ter um com todos os pinos, sem os 4 pontinhos aqui no canto, para indicar que era um DVI-I. Precisava de um DVI-D desse com todos os pontinhos, que eu não tenho aqui no momento, com todos os pontinhos para conseguir chegar a 2000 e pouco nessa conversão aqui. Porque eu estou limitando aqui a taxa de transferência para o meu HDMI, quando eu boto esse adaptador que tem menos pinos. Mas ele funciona diretamente, sem conversão. O DVI-D direto para HDMI, ou DVI com adaptador que não tem os 4 pinos, ele vai mandar sinal digital direto para HDMI e vai funcionar perfeitamente. E agora vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui uma DisplayPort, tá? Essa DisplayPort é um sinal digital e eu tenho aqui um conversor, ele pega DisplayPort e joga para HDMI. A partir desse momento eu fiz a minha placa ter 3 HDMI, a nativa, uma que eu converti DVI para HDMI e uma que eu converti DisplayPort para HDMI. Eu tenho um outro adaptador DisplayPort, vou pegar ele aqui, eu estou com a embalagem dele, ele não é novo, eu já usei, mas eu quero mostrar uma coisa na embalagem para vocês ficarem espertos. Observe que esse DisplayPort é 1.1 e 1.2, se eu tiver um DisplayPort 1.4, por exemplo, ele não vai passar a taxa de transferência, a qualidade e os recursos dessa versão do DisplayPort. Da mesma forma que ele dá uma saída máxima no HDMI de 1920 por 1200 pontos, então em 60 Hz. Então a limitação desse adaptador que eu tenho, desse conversor, que é um conversor, ele tem aqui a conexão DisplayPort, ela sempre tem as travinhas, né? E tem a saída HDMI do outro lado, tem uma plaquinha de circuito que faz essa conversão para a gente. Tá? Então esse adaptador tem essas limitações. E uma coisa que é muito importante de falar agora com vocês, que acontece muito comigo, com essa placa 1050 Ti não, mas com placas de vídeo mais novas, como a RX 580 de 660, às vezes eu pego o cabo HDMI 2.0 e plugo aqui, e ele está numa versão diferente do monitor, da placa de vídeo, e ele não liga. E eu pego um cabo HDMI 1.4 e ele liga. Já teve placa de vídeo dele não ligar, que eu achava que a placa estava queimada, porque esse cabo funcionava em outra placa mais antiga, igual essa, ou no GT 710 que eu tenho aqui, e esse cabo não funcionava nessa placa de vídeo mais nova. Depois eu peguei um outro cabo USB, cabo HDMI, pluguei nessa placa mais nova e ligou automaticamente. E qual foi o meu sintoma de que eu confirmei que o problema era o HDMI? É porque eu vi que o computador fazia o processo de boot, mas não dava vídeo. E quando eu plugava na HDMI, funcionava. E plugava na DVI, funcionava o vídeo. Eu vinha aqui na DVI, plugava, ou fazia um adaptador aqui na DVI, funcionava. E a HDMI não funcionava de jeito nenhum. Aí quando eu troquei um cabo para uma versão anterior, funcionou. E milagrosamente, coisa da informática, ele instalou os drives do monitor e tudo. Aí depois que ele instalou os drives, eu pluguei o cabo 2.0 e funcionou perfeitamente. Então eu tive esses problemas com o cabo HDMI 2.0, dessas placas RX 580, 1660, de não ligar. E já vi muita gente com fórum na internet falando, a minha placa funciona HDMI, funciona DVI. DVI-D, ela funciona DVI. Eu fiz uma pequena confusão aí no vídeo, peço desculpa. Ela funciona DVI, mas não liga na HDMI. Eu acredito que talvez eles podem estar tendo esse problema de versão de cabo que eu tive. E muitas vezes você coloca um cabo da versão anterior, liga, instala os drives, depois pluga o 2.0 e funciona. Tem acontecido isso comigo, tá? Então tomem cuidado aí com a versão do cabo HDMI de vocês. E para finalizar a nossa conversão, mais 2 dicas para vocês. Agora é conversão mesmo. Eu tenho aqui um adaptador que eu comprei, porque eu comprei um monitor, pessoal, de 21 polegadas, num preço muito bom para um PC e para uso pessoal, tá? E esse monitor só tem VGA. E qual o problema? As placas de vídeo hoje, olha o que elas têm. Elas têm DisplayPort, HDMI e DVI, e não tem VGA. E o VGA, que é essa conexão aqui, eu não consigo, a não ser que eu tenha um DVI e Integration, eu não consigo mais fazer isso daqui, que é pegar o DVI e jogar para o VGA, que era o que a gente conseguia fazer aqui nessa placa, tanto que esse adaptador foi comprado para essa placa. Eu não consigo fazer isso mais nessa placa, porque eu tenho DVI-D. Então o que eu tenho feito?
O que eu fiz para resolver meu problema? Eu comprei um adaptador HDMI VGA. Só que na prática não é um adaptador, né? É um conversor. Que o adaptador ele adapta os pins, esse aqui. Esse conversor ele tem uma placa de circuito aqui dentro que faz a função que a placa de vídeo não faz mais, de converter o sinal digital para analógico, que tira aqui. Tanto que esse conversor ele tem aqui do lado dele, ó, um plugin para você tirar o áudio, para você jogar no monitor. Ele converte o sinal que sai da placa de vídeo em HDMI digital, chega aqui, é convertido para analógico e tira o áudio do sinal. E com isso, você vai conseguir usar um cabo VGA e plugar no seu monitor CRT grandão, antigo, ou vai conseguir plugar no monitor novo que você tem aí, às vezes comprado pela metade do preço, que é só para trabalho, e só tem conexão VGA, que está acontecendo isso na internet, tem achado os monitores em ótimo preço, você vai olhar a conexão, só tem conexão VGA. Tá? Então, às vezes, se você não tem essa questão de qualidade, um VGA resolve para você. Um adaptadorzinho desse eu gastei R$25 com esse daqui, com frete, comprei no Mercado Livre. E ele chegou bem, funciona de boa, mas a dica aí, você precisa de um conversor para tirar um HDMI para VGA, porque o sinal aqui é digital e aqui é analógico, então não é um simples adaptador. Não dá, por exemplo, para fazer uma coisa que eu tentei fazer uma vez antes de conhecer a teoria sobre isso, eu estava meio no desespero, eu fui querendo fazer isso daqui, pessoal. Eu peguei um adaptador HDMI para tentar tirar um VGA do outro lado, entendeu? Então eu tentei fazer algo disso, mas não funciona, porque você tem que ter um sistema de processamento de conversão aqui no meio. E para finalizar agora, pessoal, é o seguinte, muitas vezes vocês podem ter uma televisão velha, ou ter um aparelho até de Sky que sai sinal agora HDMI, uma televisão nova que sai algum gerador de sinal HDMI, ou um Chromecast, e tem uma televisão velha lá no seu quarto parada. Você pluga o HDMI aqui, que é input, e do outro lado ele sai RC4, tá? Então com isso a gente consegue pegar uma televisão velha, até um monitor que tem essas funções RC4, que é o RGB, e consegue fazer uma conversão. Eu já usei isso daqui para ver Chromecast, ver vídeo na internet, na televisão, na casa da minha tia, que quando eu fui visitar ela, eu queria mostrar umas coisas para ela na televisão, mostrar umas fotos que eu tinha tirado na televisão dela. A televisão dela era grande, mas era antiga e não tinha HDMI. Então com isso daqui eu pluguei aqui o Chromecast, pluguei na TV dela e transmiti para o meu Chromecast e e fiquei mostrando as fotos na televisão. E da mesma forma que dá para às vezes pegar um aparelho mais novo que só tem uma saída HDMI e jogar para uma TV antiga. Então esse aqui é um conversorzinho muito interessante. Ele tem aqui um alimentador, tá? Tem coisa, eu costumo usar um carregador de celular nele e o sistema de imagem que ele vai gerar, se vai ser PAL M ou NATS. Normalmente no Brasil a gente usa PAL M, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Explicar para vocês um pouco sobre essa questão dos conversores, do sinal analógico, dos tipos de conectores. Muito obrigado e um forte abraço. Fiquem com Deus.